Continuando o nosso estudo dos últimos dias, hoje nós vamos mais uma vez dar continuidade ao nosso tema, Uma Hora com a Besta. Dessa vez, nós vamos realmente entrar nos aspectos pontuais, diretos desta mensagem. Ontem nós falamos sobre eventos posteriores, sobre tipo um livramento, como será a libertação de Deus com o seu povo nos últimos dias, após esses eventos, no final dos eventos da última hora profética com a besta. Hoje não. Nós vamos entender o significado profético e vamos calcular essa última hora com a besta. Lembrando, o texto base dessa mensagem, eu percebi o seguinte: depois que nós colocamos essa mensagem, nós começamos a falar sobre ela, esse é o nosso quarto encontro sobre essa mensagem. Entraram umas 10 pessoas no canal. E parece que as pessoas, quando viram essa mensagem, ouviram essa mensagem, não agradou a elas. E as pessoas foram embora. Olha só que coisa. E aí nós lembramos daquela passagem lá de João, quando Cristo pregou aquele sermão dizendo que o seu corpo é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. As pessoas não gostaram. E a partir dali, muitos dos seus discípulos, João registra, já não andaram mais com ele. Então ele pergunta aos 12, vocês também querem ir embora? E Pedro responde, para onde nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. O que faz a diferença na vida das pessoas, o que vai fazer a diferença entre aqueles que vão embora e aqueles que permanecem, é o reconhecimento, o entendimento se a palavra é a palavra da vida eterna ou não. Infelizmente, muitas pessoas não entenderam, não entenderão o que é uma palavra da vida eterna. As pessoas estão dispostas a ouvir palavras de paz e segurança. Alguma palavra como esta que nós estamos estudando, que são palavras extremamente específicas de preparação, de conhecimento para os eventos do fim, as pessoas muitas vezes não estão dispostas a pensar sobre essas coisas agora, mas terão de se confrontar com essas coisas num futuro não tão distante. Então seria muito bom, e quem sabe muitos se arrependerão de não ter conhecido essas coisas agora. O texto base da mensagem desta noite, continuando ainda o nosso estudo, se encontra em Apocalipse 17, versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Como nós falamos, para compreender, ter um substrato básico do que trata Apocalipse 17, é por isso que nós estamos falando somente agora desse tema, é preciso entender tudo o que acontece aqui no Apocalipse 17. Então, mais uma vez, nós orientamos aos irmãos, ou quem achar interessante, para relembrar algumas coisas, que ouça os áudios, estude os áudios lá do capítulo 17 da série do Apocalipse, que estão aí no canal, que nós já fizemos. Mas voltando então para o versículo 12, diz, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Muito bem. Esse é o texto, recebe autoridade durante 1 hora. Os questionamentos são, quando é que começa essa hora com a besta? Quais são os eventos que acontecem nessa hora? Quando termina essa hora com a besta? São perguntas interessantíssimas. E fazendo a pergunta assim, no verso 12 em si, praticamente nós não temos resposta. Nós já sabemos que esse período de tempo, que é 1 hora, é 1 hora profética, que é diferente da hora literal. O texto base, geralmente usado, é o texto de Ezequiel, capítulo 4, verso 6. Porque Ezequiel 4, verso 6, nós vemos que Deus passou através de Ezequiel sobre uma profecia. E ele diz assim, 40 dias te dei, cada dia representando 1 ano. Ezequiel 4, verso 6. Então, sempre da linguagem profética, e aí nós também vimos como é que nós podemos identificar que um texto, que uma passagem da Escritura é profética ou não. Não são todas as passagens que são proféticas, mas quando a passagem é profética, nós temos um dia equivalendo a 1 ano. Números 14, 34 também, Deus fala diretamente para os espias que eles espiariam a terra, eles espiaram a terra 40 dias, e cada dia daquele equivaleria a 1 ano que eles passariam no deserto. Então, isso fica desenhado aqui claramente na Escritura. Agora a pergunta é,
vai direto ao ponto. O que significa uma hora com a besta? Apocalipse 17:12. Essa profecia é muito clara. Nesse momento, nessa época, que não será distante dos nossos dias, o mundo estará em um governo apenas. Havendo 10 líderes sobre 10 divisões do mundo que eles chamarão de reinos. Nós já falamos do Clube de Roma, do Friso, que surgiu em 68, quando líderes de 10 países diferentes se reuniram em Roma. Olha, será que é alguma coincidência? E o Clube de Roma, ele divulga relatórios, como, por exemplo, em 73 ele divulga um relatório falando de um sistema mundial global que eles pretendem implantar, onde eles dividem o mundo em 10 regiões político-econômicas. Olha como o Apocalipse é preciso. Ele já nos apresenta esses eventos que começaram a se desenhar a partir de 73 com o Clube de Roma. Só que lá em Daniel também havia essa profecia, a divisão do mundo. Essa divisão do mundo também foi profetizada por Daniel como os 10 dedos da estátua. Não é isso? Quando nós vemos Daniel capítulo 2, versículo 41, nós vamos ver um reino dividido. Um reino dividido, e com os dedos dos pés ali simbolizando essa divisão. 10 reis governando o mundo. Então, a hora com a besta começa quando esses eventos que estão relacionados a ela começam. Então, quando é que começa a hora com a besta? Essa é a pergunta base aqui. Quando que essa hora com a besta vai começar? Os 10 dedos que Daniel viu na visão e os 10 chifres que estão vistos por João também são, na verdade, os mesmos 10 reis. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto. Os 10 dedos lá daquela estátua de Daniel 2. E os 10 chifres vistos por João são os mesmos 10 reis que vão permanecer governando sob apenas uma mente em seus 10 reinos por 15 dias. E esse é um período de tempo curto, profeticamente, 15 dias com a besta, dando toda a autoridade à besta. Então, para que a gente entenda o que acontece aqui, nós precisamos dividir em 2 pontos esse estudo. Primeiro, eu tenho de entender essa descrição profética dos reis, desses reis, e a localização também do domínio desses reis. Então, nós já temos aqui um primeiro ponto, que é Daniel 2, 42 a 44, que diz que os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de argila. Tem pessoas que aplicam isso aqui para a questão do transhumanismo. Eu acho que você já deve ter visto algum vídeo na internet, as pessoas fazendo a aplicação de Daniel 2 para o transhumanismo, ou seja, as pessoas vão ser Robocop, metade de gente, que é de barro, metade ferro, como Robocop e tal, transhumanismo. Olha, a aplicação disso aqui com relação a isso é só num segundo momento, porque o objetivo realmente do texto não é esse, o objetivo é falar de reinos aqui. E nós temos aqui um reino dividido. É nesse momento que o rei dos reis, o rei eterno, suscita um reino que não será destruído. Então nós temos aqui os dedos dos pés de ferro e de argila, não é isso? E isso significa que esse reino ele deverá ser quebrado, por mais que ele se apresente forte como ferro. Nesses dias, o Deus do céu suscitará o reino, que é o reino eterno. Então chega ao fim aqui, por ocasião da segunda vinda de Cristo, como nós vimos ontem, na colheita. Então, o fim de todas as coisas, ele está relacionado à segunda vinda, e esses reis vão permanecer por 15 dias, e o final, começando aqui pelo final, o final desse governo é por ocasião da segunda vinda de Cristo. Nós percebemos que é muito no fim, realmente. Essa uma hora com a besta é, quem sabe, o último evento. Na verdade, o último evento que ocorre antes da finalização das pragas, vamos dizer assim. Então, eles vão ser feitos em pedaços. Daniel 2,45, a pedra é cortada, são assim de mãos humanas, e ela destrói tudo pela sua aproximação. Porque a pedra, ela representa toda a autoridade e todo o poder. Então, a pergunta agora é, onde é que nós podemos colocar o fim de todas as coisas? Quando então Cristo virá? Qual é o grande evento que vai acontecer para assegurar que no fim de todas as coisas, tudo realmente finaliza e nós temos então a segunda vinda? Então fica claro, o evento que nós temos, que assegura o fim, são as 7 últimas pragas. Então nós temos uma ligação aqui das 7 últimas pragas com os grandes eventos do fim.
Não há nada após as 7 últimas pragas. Elas vão cair sobre os ímpios. Quanto tempo durarão as pragas? Quanto tempo durarão as pragas? O Apocalipse fala disso, fala assim, Apocalipse 18, nós vimos, acho que é 18, verso 8, que as pragas durarão 1 ano. Porque lá, na figura profética, diz que as pragas duram 1 dia. É isso? Apocalipse 18, verso 8. Diz assim, por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos. Os seus flagelos, quer dizer, as suas pragas. Então, a morte, pronto e fome. O Apocalipse deixa claro aqui que as pragas ficarão para o último ano do período do reino da besta, desse período final de supremacia de 3 anos e meio, o último período. No último ano também. Então, as pragas duram no último ano. São 1 ano de praga, um período de 1 ano de praga. Continuando aqui, nós vemos que são as pragas que darão fim ao reino de 15 dias desses reis e da besta. Agora vem outra pergunta. Quando é que começam essas pragas? Nós já sabemos o que termina o reinado dos 15 dias da besta e dos reis. Agora, quando essas pragas começam? Quando começam essas pragas que vão durar 1 ano? Qual é o grande evento que vai fazer com que a ira de Deus chova sobre os ímpios? Então, para as pragas acontecerem, precisa que seja desencadeada a chamada ira de Deus. O que é que realmente vai fazer com que a ira de Deus recaia sobre os ímpios, recaia sobre a terra? Veja bem, nós podemos entender, juntando os fatos aqui, uma coisa. Quando os homens estiverem consultando entre si, e aí nós vamos lá para o Salmo 2, mais uma vez, o Salmo 2. Lá no Salmo 2 fala assim, que os reis da terra conspiram. Eles já conspiram hoje, mas chegará o momento que eles irão conspirar definitivamente para que possam implementar a sanção por não receber a marca da besta e não adorar a imagem da besta, que é o quê? A morte. É isso que diz o Apocalipse. Satanás também, ele vai estar ali influenciando isso. Então o que é que vai acontecer? Nós vamos aqui para o Apocalipse mais uma vez, voltar no Apocalipse 17. Apocalipse 17, é isso? É o Apocalipse 13. Não, Apocalipse 13. Nós voltamos aqui para o Apocalipse 13, nós vamos encontrar isso aqui, ó. Apocalipse capítulo 13. Verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Esse fôlego à imagem da besta, ele se traduz nesse exato momento que os homens da terra vão estar consultando, eles vão estar criando essa artimanha satânica com o apoio de Satanás. O que é que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. O Apocalipse diz que eles vão comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse. O que é o falar da imagem da besta? Nós já vimos isso em Apocalipse 13, quando nós estudamos. Qual o sentido da fala? Nós temos aqui um poder político que apoia a outra besta, o poder religioso, é necessário que esse poder político fale. E como é que um poder político fala, se expressa? Através dos seus atos políticos, de uma forma geral, dos seus atos legislativos. Não é isso? Então aqui nós precisamos com que haja uma fala, uma determinação, uma expressão do fôlego da imagem da besta. O que é que vai ser isso? Vai ser a determinação para que todos morram, aqueles que não adoram a imagem da besta. Como é que isso é feito? Isso é feito por uma determinação. Nesse sentido aqui, ó, a imagem fala e a imagem faz morrer. Como é que isso vai ser feito? Trazendo para o miúdos. Será espalhado por todas as partes, em diferentes partes da Terra, a ordem geral. E essa ordem vai ter a aquiescência dos 10 reis. Então, todos vão ter acesso a essa ordem. Você pode pensar, nossa, que coisa, que viagem é essa? Mas isso vai acontecer. É isso que diz o Apocalipse. E qual vai ser a ordem? A ordem vai ser o seguinte, a menos que aqueles que se mantêm fiéis, aqueles que não entraram dentro do espiritualismo, aqueles que não estão adorando a besta, aqueles que estão sendo considerados como responsáveis por todas as desgraças que estão acontecendo no mundo, aqueles que não estão cumprindo o seu papel para a preservação do ecossistema, e olha, vai ter tanta alegação
E vai chegar ao ponto, né, que essas pessoas não vão ser consideradas dignas sequer de viver. Se você acha isso impossível, olha hoje o que as pessoas estão fazendo por causa simplesmente de uma picada. Então, vai ser dada essa determinação, que a menos que os santos eles desistam da sua fé, eles desistam da sua fidelidade, eles desistam de adorar o Criador, de reconhecer o Criador dos céus e da terra, e observem o dia do sol, que é o dia pagão por excelência, manifestado dentro do cristianismo pelo primeiro dia da semana. Então, eles, depois de certo tempo, eles então não terão outra escolha, se não a serem sacrificados. É isso que vai acontecer. E aí, essa legislação, essa determinação, a partir do momento que ela é implementada, a partir do momento que ela é determinada, na verdade, isso aí está selando o destino dos próprios ímpios. Por quê? Eles estão todos unânimes em colocar um fim às testemunhas de Deus fiéis. E eles vão marcar uma data para isso também. Assim como foi marcada uma data lá para o decreto de Assuero, lá com a mãe. Só você ler no livro de Esther. Essas coisas se repetem. Então, eles vão determinar uma data, sim. E é esse ponto, é neste momento que se invoca, vamos dizer assim, que a humanidade passa o limite e então a ira de Deus sobre a humanidade, representada, consubstanciada pelas 7 últimas pragas, começa então a cair. E Deus não vai permitir que esse martírio ocorra nesse momento. Aqueles que já foram mártires, já foram, deram a sua vida pela palavra, para a conversão de outros. É por isso o objetivo do mártir. Não adianta o mártir morrer. O mártir morre por quê? Por que o mártir morre? É simplesmente para morrer, para o diabo dizer, eu matei mais um, estou matando todo mundo aqui e Deus não faz nada. É isso não. O mártir morre, o objetivo da morte de um mártir é servir de testemunho de fidelidade para a conversão de outras pessoas. Por isso que a palavra testemunha, né, ser testemunha, ela tem tudo a ver com mártir. Então, a partir desse momento aqui, todos os casos já estarão decididos, as pessoas que tiverem seu nome escrito no livro da vida, continuam com seu nome escrito no livro da vida. É aqui nesse momento que se cumpre aquela palavra do Apocalipse, que diz, continue o justo, né? Sendo justo, o santo continue na prática da justiça, está Apocalipse 22:11. Então, nesse momento aqui, se encerrou. Continue o injusto fazendo injustiça. Essas palavras são ditas pelo nosso sumo sacerdote celestial no momento em que se encerra a sua ministração. Então ele diz, continua o injusto fazendo injustiça. Por quê? Porque não há mais possibilidade de mudança na situação. O nome dele já foi selado no livro da morte, no livro dos injustos. Continua o imundo ainda sendo imundo, porque não há mais o que fazer. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Por quê? Porque todos os casos já foram decididos. Então, não adianta nenhum tipo de morte de um mártir, porque não vai surtir efeito algum na conversão de ninguém. Não vai surtir efeito mais na conversão de ninguém. Então, a partir desse instante aqui, a última praga, não é isso? Nós temos agora, as pragas começam a recair. Então, a última praga do granizo, ela cai por ocasião da segunda vinda de Cristo. Aqueles instantes que antecedem a segunda vinda de Cristo. Então, ele coloca um fim a todos os reinos e autoridades. Então, o que nós entendemos aqui? Pelo que a palavra diz. Esta 1 hora com a besta, com esse reino de 15 dias, dos 10 reis, ele realmente vai se cumprir 15 dias antes da 7ª praga atingir o mundo, porque há uma preparação aqui para o Armagedon. Nós não falamos disso da última vez que nós falamos sobre o Armagedon, mas há uma preparação aqui para o Armagedon. Os 3 espíritos imundos, eles enganam os reis. Veja que diz que ele se dirige aos reis da terra. Então, esta hora com a besta, o reino de 15 dias, acontece esses 15 dias antes da 7ª praga atingir o mundo no final do ano das pragas. Então, você tem um ano dentro daquele outro período de 1.260 dias, como é bom relembrar isso aqui, período de 1.260 dias, olha que coisa específica, 1.260 dias, durante esse último ano, desses 1.260 dias, você vai ter um ano inteiro de pragas
recaindo sobre a terra. Nossa. E no final desse ano, você terá 15 dias de reinado dos 10 reis com a besta, onde a 7ª praga atinge o mundo. Olha que coisa. Então você vê que a desolação final da grande cidade de Babilônia também é realizada no final dessa hora com a besta. Onde é que eu vejo isso? Apocalipse 18, Apocalipse capítulo 18, verso 9 a 10. Diz assim: em uma hora veio o teu julgamento. Apocalipse capítulo 18, verso 9 a 10. Em uma hora. Aqui está falando sobre a destruição. O juízo que recai sobre Babilônia. Em uma hora vem este juízo. Então, o tempo estabelecido para o decreto de morte, para a lei de morte, a determinação, para que o fogo, né, da imagem da besta determine matar aqueles que não adorem, está lá no Apocalipse. É no final dessa hora. Por quê? Porque quando esse tempo está se aproximando cada vez mais, as pessoas estarão se preparando, porque não haverá mais múltipla influência do Espírito de Deus na humanidade. Não haverá. As pessoas estarão, quem não tiver recebido o selo de Deus, tiver recebido a marca da besta, vai estar completamente sob domínio de Satanás e de espíritos malignos. Então, nada que você imaginar, não pode acontecer. Claro que pode acontecer. Pessoas estarão possessas pelo diabo nesse dia, nesse momento aqui, enquanto os outros estarão remanescentes, cheios do Espírito de Deus. Então, durante essas 7 pragas, você vai ver ali que esses reinos são quebrantados lentamente. E todos aqueles que adoraram a besta e que receberam a sua imagem participam destas pragas. Após 1000 anos, a imagem é quebrada definitivamente, que é quando nós chegamos no Gog e Magog. Lembram de Gog e Magog? Então, 1000 anos, nós temos a grande batalha de Gog e Magog. Nós já falamos lá, antes, nos estudos. Então, pessoal, nós vemos todas essas evidências tiradas da Escritura, fazendo um estudo sistemático. E o que é que nós devemos, então, trazer para nós como mensagem final sobre isso aqui? Havia outras coisas para a gente falar, ainda tem outro estudo sobre isso aqui, mas eu não sei se a gente vai voltar a falar sobre esse tema agora. Tem outro estudo com outro enfoque sobre isso aqui. Mas o que é importante que fique para nós? João 14, verso 1 ao 3, Cristo disse: não se turbe o vosso coração. Esse deve ser o nosso foco. Crede em Deus, crede também em mim. Ele disse: na casa do Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar. Vou preparar um lugar para você. E esse lugar já está pronto, ele está voltando, e ele está vindo para nos receber, para ele mesmo, para que então nós possamos estar para sempre com ele nas nuvens do céu. Ele irá nos receber, então estaremos para sempre ao lado do Senhor. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, que essa palavra nos sirva de entendimento para que nós possamos fortalecer a nossa fé, porque Deus revela todas as coisas. Ele diz assim: antes que as coisas aconteçam, eu revelo o fim desde o princípio. Agora, a palavra diz que são bem-aventurados aqueles que leem, são bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. E a palavra também diz que o povo de Deus, aqueles que se dizem povo de Deus, eles se corromperam porque faltou profecia. Com a profecia, com essa guia, seguindo essa guia, o povo não pode ser enganado. É justamente por não seguir essa guia da palavra que muitas pessoas serão enganadas agora nos nossos dias. Muitas pessoas serão enganadas. Pessoas estão esperando com os olhos, esperando coisas que não irão acontecer. O inimigo é muito sorrateiro. Então, a única bússola que nós temos segura para ir em frente, de fé em fé, é apenas a palavra. Unicamente pela palavra. Mas, infelizmente, muitas pessoas não estão dispostas a buscar a palavra como um tesouro escondido. Não estão, infelizmente. Mas que Deus nos abençoe e que nós possamos ir até o fim, buscando a palavra, buscando a sua presença, para sermos fortalecidos a cada dia para este horizonte que se aproxima diante de nós, o caminho estreito, o caminho perigoso, que possamos chegar até o final, lá em cima na montanha, onde está a Nova Jerusalém. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus.
Amém.